Amém, igreja. Abril praticamente se foi. Estamos no último domingo, onde estamos falando sobre a ressurreição, né? Porque Ele vive. Esse está sendo o tema das mensagens deste mês, e nas 3 primeiras mensagens nós falamos sobre a ressurreição como a mensagem central do Evangelho, a ressurreição como um poder que se manifesta na vida daquele que crê, e nós precisamos de fato experimentar este poder da ressurreição na nossa vida. Semana passada tivemos um culto maravilhoso de celebração de Páscoa, onde nós declaramos que Jesus está vivo. E eu quero encerrar com uma mensagem bem importante, né? Abra o teu coração, aquiete-se, cuidado com as distrações da mente. Às vezes você pode estar aqui de corpo presente, mas a tua alma está vagando por aí, por qualquer lugar, né? No almoço, na conta que você tem que pagar amanhã, na semana que vai começar, que você sabe que não vai ser muito tranquila. Mas deixa essas coisas de lado agora, repreenda tudo aquilo que tira a tua atenção. Sabe, ontem à noite eu estava dando uma olhada no Instagram, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quanta coisa que tem nesse celular aqui, e que na verdade não acrescenta nada. Não é pecado, mas são distrações tão terríveis, e quando você vê, você perdeu ali, né? 15 minutos, meia hora, naquilo que poderia estar aproveitando para buscar a Deus. Eu estou fazendo uma matéria agora, terminando uma matéria na pós, que fala sobre a questão de foco, de atenção. Você já percebeu como hoje o foco e a atenção, ela dura segundos? E qualquer coisa pode te tirar de focos? A gente está cheio de estímulo nesse mundo. E daí ali nessa matéria, instruções de como você fazer o teu cérebro focar nas coisas. E se tem uma coisa que nos distrai, que tira foco rapidinho, é isso aqui. Por isso que tem tanta gente hoje com diagnósticos aí, né, de TDAH, né, de déficit de atenção. Por causa disso. A gente é muito estimulado e a gente não sabe focar naquilo que é importante. E daí até a gente vai para Deus para buscar Deus, né? Só eu que faço isso? Você vai lá buscar Deus, daí já começa, né? Pensar, meu Deus, hoje é tal dia, eu preciso fazer não sei o quê. Daí você, não, volta para o foco, né? Vamos ler a Bíblia. Ai, mas tem que tal coisa para resolver, o almoço de hoje, o que vai acontecer? E daí a gente fica agitado. E a gente se agita. E às vezes de 15 minutos, de 20 minutos que você teve com Deus ali, no teu momento a sós, o que sobra daquilo, de fato? Você e Ele, no quarto secreto, na intimidade, você conversando com o Pai, você ouvindo a Deus, você sendo alimentado pela palavra. Às vezes sobra uns 2 minutinhos, 3. É como aquela refeição que você come assim rapidinho, assim que você passa pela cozinha, né? Pega uma fruta, pega um pedaço de pão e sai comendo, e aquilo vai ser teu alimento por dia. Então, queridos, aqui, esse tempo nosso aqui é um exercício de foco. É um exercício de foco. E esse foco está em você desejar que a palavra de Deus, ela possa ser efetiva para você. Você desejar ouvir a voz de Deus. Você desejar receber a instrução dessa palavra. Ontem, o Pedro estava aqui com a gente, até a Rose pensou que ele viria pregar hoje. Não, mas ele virá em breve. A gente passou o dia juntos ontem, e daí ele estava falando isso, conversando com alguns pastores da comunidade cristã de Curitiba. E a gente estava conversando assim, tipo, como as pessoas hoje, elas querem, muitas vezes elas buscam, até nas questões religiosas, a emoção, o agito, o legal, né? Aquele ambiente bacana, né? Mas a gente está muito empobrecido de conhecer as verdades de Deus, de viver essa coisa, de saber da fidelidade de Deus sobre a nossa vida, de viver debaixo da instrução da palavra.
de poder ver a sua vida sendo acrescentada dia a dia, e você sendo transformado de glória em glória, e você amadurecendo na sua fé e na sua vida espiritual. Então a gente precisa buscar isso, né? E o momento da palavra é esse momento, onde a gente recebe instrução. E se você tem o hábito de anotar, né, que às vezes já se perdeu um pouquinho, é importante depois você rever isso, mas você pode ir lá no YouTube depois e ouvir essa mensagem várias vezes, para esse ensinamento entrar no teu coração. Vamos lá então, porque ele vive, né? O que a ressurreição conquistou para a gente? E nessa manhã eu quero falar sobre algo muito importante e fundamental, que foi fruto e que foi resultado da ressurreição de Jesus. Repete comigo: pecado, morte e o diabo foram vencidos na cruz. A ressurreição venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. Tem algum outro inimigo aqui teu que seja maior do que isso? Sim ou não? Tem algum outro inimigo maior do que esses três aqui? Absolutamente não. Então aí a gente vê o poder desta ressurreição. Como eu falei no primeiro domingo, a ressurreição é a base da nossa fé. A boa notícia do Evangelho não é a morte. A boa notícia do Evangelho é que Jesus ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo, e que ele venceu o pecado, que ele venceu a morte, e que ele venceu o diabo. Tem gente que tem até medo de falar esse nome, né? A ressurreição é a mensagem de vida. E se eu creio nessa ressurreição, eu posso ter esperança. Eu posso ter esperança sobre as minhas lutas, sobre os meus enfrentamentos, sobre o meu futuro, porque ele venceu. E porque ele venceu, a Bíblia nos diz muito claramente no Novo Testamento, que porque ele venceu, e porque nós estamos unidos com ele, o que vai acontecer com a gente? A gente vai vencer também. Quem é vencedor aqui? Amém, Jesus? Eu sou um vencedor. No final das cartas que Jesus escreve para as igrejas de Apocalipse, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei. Né? Você está esperando ser vencedor? Você está esperando acabar o jogo para saber se você ganhou mesmo? Se você está assim, você está perdido, hein, meu querido? Porque a vitória já foi conquistada. A vitória não tem a ver com a minha performance. A vitória tem a ver com a performance de Jesus, com aquilo que ele fez, com a obra que ele realizou. Isso muda a maneira como a gente vive o Evangelho. Isso muda a maneira como nós vivemos o dia a dia. A gente estava cantando aquela canção ali que falava sobre ele não nos desampara, né? Qual que é o refrão, Carol? Tu não me deixarás. Daí eu falei para Deus: Deus, mas nem quando eu peco. Ele diz: não, eu não te deixo por nada, porque eu te comprei, você é meu, você me pertence. E eu te levo para o lugar do arrependimento, eu te levo no lugar da contrição, eu te levo no lugar onde você vai ser tratado e você vai deixar esse pecado aí, porque ele já foi vencido na cruz. Nós precisamos de viver esse evangelho da ressurreição, parar de ficar cultuando o Cristo morto, parar de ficar olhando para aquela cruz, tadinho de Jesus. Sofreu sim, sofreu. A morte é importante na história, é lógico, porque se ele não teria ressuscitado se não tivesse morrido, concorda comigo? Para ressuscitar tem que morrer. Mas o mais importante é a ressurreição, não é a morte. Mas naquela morte, ele venceu essas três coisas. E na ressurreição, ele tomou posse da vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. A ressurreição é o resultado do poder sobrenatural de Deus neste mundo. Se você souber de alguma coisa que é mais poderosa neste mundo que a gente vive, do que o pecado, do que a morte e do que o diabo, você me avisa. Porque eu vou achar na Bíblia e dizer que Jesus venceu isso também. Porque lá em capítulo 8 de Romanos, quando Paulo está falando que nada pode nos separar do amor de Deus,
Nada. Nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a espada, nem os principados, nem potestades, nem seres deste mundo, nem seres de outro planeta, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por meio desse amor, nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu. Então para de ficar pensando que você merece ou não merece as coisas, porque se o relacionamento de Deus conosco fosse na base do merecimento, a gente ia estar bem, hein? A gente ia estar bem mal. Não é por mérito, mas é pela graça que é derramada, é pela graça que foi manifestada naquela cruz, pela graça que foi manifestada nesse poder que tirou Jesus daquela tumba. E o túmulo está vazio. Quero ler com vocês Hebreus 2, versos 14 e 15. Essa semana eu estava lendo, ouvi 2 vezes seguidas o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é riquíssimo. Teriam dezenas de textos para citar aqui. Mas, gente, se você não quiser anotar nada, anota pelo menos os textos, para depois você ir lá e dar uma olhadinha e pensar neles. Daí me deparei com esse texto aqui, eu disse, uau, esse aqui é o texto da mensagem. Acho que foi na segunda-feira já, eu disse, bênção. Deus dando mensagem na segunda-feira para o pastor, isso já é uma bênção, é um lucro, né? Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, diga seres humanos. Nós somos seres humanos, certo? Carne e sangue. Feitos de carne e sangue. O Filho, agora falando de Jesus, também se tornou carne e sangue. Houve uma identificação aqui. Pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer, ele faria o quê? Vamos lá, com força. Destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Destruiria o diabo. Somente ao morrer, isso aconteceu. Destruiu o diabo. Então vamos lá, nós vamos falar desses 3 inimigos. O primeiro é o pecado. E está tudo entrelaçado, né? Pecado, morte e diabo, está tudo num pacote só. É um combo. É um combo da desgraça da humanidade. Tá? Pecado, morte e diabo. Pecado. O que é pecado? Pensa aí. Infelizmente eu não posso abrir aqui, gostaria de ouvir, mas enfim, né? O que é pecado? Às vezes a gente tem um entendimento totalmente equivocado do que seja pecado, né? Ai, pecado é matar. Pecado é adulterar, né? Isso se você não cometeu, né? Mas daí tem tantas coisas que são pecado e que ficam fora dessa lista. Já perceberam que tudo aquilo que a gente acha que é pecado são coisas que a gente consegue enxergar e ver e que se materializa na vida das pessoas? E orgulho é pecado? Você vê o orgulho? Às vezes não. E tantas outras coisas que são pecado na nossa vida. Então pecado na verdade não são necessariamente essas ações. Quando a gente faz o discipulado, a gente aprende aquela analogia de uma árvore, né? As raízes são o pecado, a iniquidade, a natureza. E os frutos são o resultado. O problema está onde? Nos frutos ou na raiz? Na raiz. Você quer acabar com aqueles frutos de pecado na sua vida? Você tem que mexer aonde? Ficar arrancando o fruto toda vez que nasce? Não, você tem que combater a raiz. Porque aquela raiz sempre vai gerar aquele tipo de fruto. Raiz de pecado sempre vai gerar pecado na sua vida. Se você ficar arrancando o fruto, jogando fora, pronto, me livrei desse. Amanhã vai nascer um outro. Né? Então pecado não são necessariamente ações, palavras, a gente materializa o pecado nisso, mas o pecado é uma coisa muito mais profunda. Pecado tem a ver com desobediência. E desobediência é uma atitude do coração, e que muitas vezes a gente não revela, né? Você está lá submisso, bonitinho, com aquela carinha de, né? Mas lá dentro você está assim, não concordo, não aceito, né? Desobediência. Tem a ver com rebeldia. A transgressão lá no Éden foi uma rebeldia do homem contra Deus, não foi? Quando você desobedece, você afronta.
Quando você desobedece, você se torna rebelde. Você bate de frente. Isso é pecado. É bater de frente. Pecado é transgressão. E o que é transgressão? É você ir contra uma norma, uma lei, uma ordem, um preceito. Seja o que for. Por isso que a lei foi dada ao homem. A lei foi dada ao homem para todo mundo saber que não tem um justo sequer na face dessa terra. Todos pecaram. Então todos nós aqui somos transgressores. Tem gente que gosta de falar assim, não, mas eu sou uma pessoa justa, honesta, sigo o pé da lei, né? Conheço alguém que era assim na Bíblia? Cheio da justiça, que não infringia nenhuma lei, que era o cara, apóstolo Paulo, né? Ele se sentia o justo. Mas daí depois lá em Romanos ele escreve, não existe nenhum justo sequer, nem eu mesmo. Porque eu achava que eu era justo na minha ótica, mas quando eu olho para a ótica de Deus, daí a história é outra. Pecado é não aceitar o governo de Deus sobre a tua vida. É você dizer para Deus, Deus pode deixar que eu tomo conta. Pode deixar que eu dirijo. Não é bom sentar no banco do carona, né? Eu não gosto de sentar em banco de carona. Eu gosto sempre de ir dirigindo. É ou não é? E o pecado é isso. É você querer sempre sentar no volante. Ah não, carona não. E evangelho fala de senhorio. Evangelho, Jesus fala, pula para o banco do carona, quem vai dirigir sou eu, ok? Isso é senhorio. Pecado é errar o alvo, né? Um conceito conhecido, mas está na raiz da palavra. Errar o alvo, por quê? O alvo de Deus é esse aqui, mas de repente você atira lá. Errou o alvo total. Deus tem planos, Deus tem um projeto para a nossa vida, Deus tem uma maneira da gente viver, e isso tudo está na palavra. É por isso que você tem a Bíblia na sua mão, para saber a maneira correta de viver, diz Paulo lá a Tito. A graça nos foi dada para nos educar, e para a gente aprender a maneira correta de viver. Porque quando eu vivo de acordo com a minha vontade, eu erro o alvo. E isso se constitui em pecado. Pecado é ir contra um preceito ético, moral, religioso. É você ir contra aquilo. E olha que a gente está vivendo num mundo hoje, onde isso tem sido exaltado, né? Ir contra a ética, moral, né? Que sei lá se existe ainda. Será que existe moral hoje? Tem gente que defende que a moral já foi para a lata do lixo faz muito tempo. Por quê? Porque as pessoas enchem o peito para dizer, não vou de acordo com isso, não quero saber com esse tipo de ética, não quero saber com esse princípio moral. Religioso então daí, é o Deus punitivo, é o Deus, né, que coloca o fardo. Gente, então tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado na nossa vida. É mais do que dizer, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo. Porque o pecado está aqui dentro. E ele tem raízes profundas. E daí a pergunta é, aonde que está o poder do diabo sobre a nossa vida? No pecado. Lá no Éden, o que o homem fez e o que nós fazemos hoje é que quando a gente peca, a gente está dizendo para o diabo, toma conta, é contigo. Né? Quem se sente culpado aqui quando peca? Só eu? Hã? Porque o diabo já vem e fala aí, ó, viu? E daí você começa com aquelas penitências, autoflagelo, né, e tal. Olha para a cruz, arrepende do pecado, abandona o pecado e segue a vida, meu querido. Jesus resolveu esse negócio aí. O poder do diabo está no pecado. Quando você está vivendo uma vida de obediência a Deus, com a vida zeradinha, né, com as coisas acertadas na vida, você não tem paz? Você não sente uma pessoa livre? Você não sabe que você está agradando a Deus? Pronto. Porque daí você está sujeito, debaixo do poder de Deus. Uma outra tradução desse texto de Hebreus 2,15 diz, sujeitos à escravidão
por toda a vida. Jesus se fez homem e morreu no nosso lugar para destruir o poder do diabo e nos livrar dessa sujeição que era para toda a vida. A ressurreição de Jesus confirmou a vitória dele sobre este poder, sobre aquele que me sujeitava. Por isso que a Bíblia, um dos exemplos da conversão e do novo nascimento, é você se livrar da escravidão. Você não estar mais sujeito a jugo de escravidão, mas você estar agora debaixo do jugo de Cristo, que é leve, que é suave. Se você contraria, se você rejeita, se você desobedece os princípios de Deus, consequentemente você sai debaixo do senhorio dele, até mesmo quando você é crente. Mas isso não significa que o diabo voltou a ter poder sobre você, porque tem crente que tem dificuldade com isso, né? Piquei, pronto, agora o diabo controla a minha vida. Então, uma hora você está no reino, outra hora você não está mais, uma hora você está sujeito a Deus, outra hora você está sujeito ao diabo. E isso é uma questão de foro bem íntimo, tá, gente? Cada um tem que decidir a sua vida. Se você teve uma experiência real com Jesus e Ele é Senhor da sua vida, é você que tem que responder isso, não sou eu. Lógico que os teus frutos vão manifestar, não é verdade? Mas hoje, quando eu peco, eu, pastor Reinaldo, quando eu peco, eu estou me sujeitando à escravidão. Mas eu sei a receita para isso, a prescrição, ela é simples. Às vezes não tão fácil, mas ela é simples. Eu falei hoje no grupo do módulo de integração. Arrependa. Confessa com a tua boca o teu pecado. Jesus disse que nunca ia me abandonar, que Ele nunca ia me deixar. Senhor, me perdoa. Perdoa o meu pecado. Fala o pecado com a boca. Jesus, eu preciso que você me perdoe disso e me ajude a vencer essa área da minha vida. É assim que a gente vai alcançando a santidade, a santificação. E Jesus não vai te abandonar porque você pecou. Porque senão estava todo mundo perdido, né, gente? Tem umas teologias que às vezes são meio complicadas, então isso aqui é base para a nossa vida com Deus. Porque isso aqui é uma questão de senhorio de Cristo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele venceu o poder do pecado que me sujeitava como escravo àquele pecado. Eu falei ali com o nosso grupo hoje pela manhã, que antigamente um escravo tinha condições de guardar dinheiro para comprar o quê? A sua carta de alforria, a sua liberdade. Jesus fez isso pela gente, porque a gente não ia dar conta, podia trabalhar a vida inteira, você nunca ia ter dinheiro para comprar a tua alforria. Mas Jesus deu a alforria para você, com aquele sangue que Ele pagou. O preço foi alto. A conta era grande, a sua conta e a minha eram muito grandes. Mas Jesus pagou, Ele pagou o preço. Lá em Romanos 6:23, olha o que diz Romanos 6:23. Muita gente tem esse versículo memorizado, tá? Romanos 6:23 e Romanos 3:23 são dois textos que você tem que memorizar e que são fundamentais na nossa vida cristã. Olha o que diz lá. Pois o salário do pecado é o quê? Morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado é morte. Então, se você está em pecado, você vai receber o quê? Morte. Já vamos falar da morte. Mas a morte é salário, gente. E a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Se você está vivendo no pecado, o teu salário é morte. É isso que a Bíblia fala. Mas Ele fala que o dom de Deus, a bênção de Deus, aquilo que Jesus conquistou para nós, foi a ressurreição dessa morte. Ou seja, Ele arrancou esse salário. Porque agora a gente não está trabalhando mais para o pecado. Agora a gente trabalha para a santificação, o salário é outro. E daí eu estava achando interessante, porque a gente conhece muito bem esse versículo, né? Mas você já leu o 22? Olha o que Paulo fala no 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado. Repete essa frase comigo aqui. Livres do poder do pecado. Agora você vai colocar na primeira pessoa. Eu estou livre do poder do pecado.
Você sente até um arrepio quando você fala isso, né? Ai, será? Mas Paulo está afirmando, agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram o quê? Escravos de Deus. Mudou o senhorio, mudou a sujeição. E isso não troca toda hora, tá? Porque tem gente que, pequei, agora eu estou sujeito ao diabo. Obedeci, agora estou sujeito a Deus. Você acha o quê? Isso é um entendimento bem equivocado, ou seja, a cruz de Cristo não foi suficiente. Você continua sujeito a Deus. E daí o que você tem que fazer? Tem pecado, vai se arrepender. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Então, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, vivem para isso. E se você tem pecado na sua vida, existe uma condenação, existe uma culpa, existe uma sentença sobre você, sobre todo ser humano. Se você está em pecado, existe uma sentença de morte sobre a sua vida. Mas essa sentença já foi paga por Jesus, naquela cruz. A dívida foi paga, ou seja, essa sentença não está mais sobre aqueles que tiveram a sua dívida paga. Quem paga uma fiança ou é julgado num tribunal, a decisão daquele tribunal é o veredito para a tua vida. A não ser que você cometa outro crime, né? Mas sobre aquele crime, você está absolvido ou condenado, dependendo da tua condição. Olha Isaías 53, verso 5, que é o texto que fala a respeito de Jesus. Ele diz, mas ele, Jesus, foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Foi isso que levou Jesus à cruz. Foi isso o tamanho sofrimento e tamanha dor, por causa dos nossos pecados. E lá em Colossenses 2,14, ele vai dizer isso, que ele cancelou, olha o que diz aqui, ele cancelou. Cancelar significa não existe mais. O registro de acusação, numa outra tradução diz, o escrito de dívida, a promissória. Sabe quando a gente fica recebendo ligação de cobrança de banco, ou de uma conta que você não pagou, é ruim, não é? É bem chato, é bem desagradável. Mas daí quando você paga aquela conta, o que você faz? Não, agora você não me cobre mais, porque está paga. Então é isso que Jesus fez, ele pagou, removendo esse escrito de dívida e pregando esse escrito de dívida na cruz. Então quando você tem dúvida da tua condição de pecado, e veja, Jesus morreu por alguns tipos de pecado só? Não, ele morreu pela nossa iniquidade, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. Então este foi a raiz que levou Jesus à cruz, não os frutos. Ele morreu na cruz por causa das raízes dessa árvore. E daí ele removeu essa conta, pregando na cruz. Ou seja, na cruz, Jesus cancelou a sentença de morte, a dívida e a condenação que existia sobre nós. Segunda vitória que Jesus teve aqui, da morte. Da morte. 1 Coríntios 15, 50. Naquele texto que eu mencionei, usamos como base no primeira mensagem, capítulo 15 inteiro de Coríntios fala sobre a ressurreição de Jesus. E olha o que ele diz aqui, estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, nós fomos feitos humanos, carne e sangue. Então, esta carne e este sangue não podem herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Daí como é que fica? Se nós, nesse corpo mortal, não podemos herdar a eternidade, Jesus teve que morrer por nós. Jesus teve que tornar incorruptível aquilo que era corruptível. Jesus teve que morrer como um substituto no nosso lugar, para a gente poder herdar a vida eterna. Morte é símbolo de quê? O que a morte representa? Eu estava pensando sobre isso. É muito triste, né? Você
perder alguém próximo. É muito triste você estar num velório. Esses dias, passando direto aí a morte do Papa, né? A morte, ela carrega um peso. E o peso da morte, sabe qual é? A separação. A morte separa você daquela pessoa. Sob uma perspectiva humana, separa para sempre. Isso dói, não dói? Principalmente quando são pessoas que você ama. A morte é um símbolo de separação. Romanos 3:23 vai falar, porque todos pecaram. Todos pecaram, e o salário do pecado é o que? A morte. Ou seja, todos vão morrer. Fomos separados do favor de Deus. O pecado nos separa do favor de Deus. O pecado nos separa do amor de Deus. O pecado nos separa da comunhão com Deus. Por isso, a Bíblia fala que aquele que não está em Cristo está morto. Mesmo que esteja andando como um vivo ambulante nesse mundo, mas está morto, porque o sentido da vida e a fonte da vida não estão conectados nessa pessoa. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus tirou eles do jardim. Foi uma consequência. E colocou ali na porta daquele jardim anjos para guardar aquela entrada, para o homem não ter mais acesso àquele jardim. Ah, mas como Deus é mau. Sabe por que Deus expulsou o homem do Éden, depois do pecado? Porque tinha uma outra árvore lá naquele jardim, que se chamava a árvore da vida. E sabe o que Deus pensou quando o homem desobedeceu? Ele disse assim, se o homem agora estiver em pecado, separado, morto, comer do fruto da vida, ele vai morrer para sempre. Então o ato de Deus banir o homem do jardim, foi um ato de misericórdia e de graça. Ó, fica aí fora, até que eu providenciarei para vocês um caminho de novo, para vocês poderem comer o fruto dessa árvore da vida. E viverem para sempre, não afastados de mim, mas viverem para sempre comigo. Então a morte separa. A Bíblia fala sobre 3 mortes, 3 tipos de morte. A primeira delas é a física, certo? Todo mundo vai morrer. Você pode até ter ressuscitado, mas você vai morrer de novo, fique tranquilo. Por quê? Porque este corpo e este sangue não herdam o reino de Deus. Então a morte acaba sendo para nós que cremos uma vantagem, né? A gente vai deixar essa coisa que não presta, que está tudo estrambelhado aqui nesse mundo, e depois a gente vai receber um corpinho glorificado, né? Glória a Deus. Do jeitinho que a gente gosta, né? Morte física, é a primeira morte. E ela é uma consequência do pecado. Por quê? Porque é separação. Esses dias eu falei no sepultamento e eu usei aquele texto, o mais curtinho da Bíblia. Jesus chorou. Quando que Jesus chorou? Quando ele viu seu amigo Lázaro morto há 4 dias. Jesus pensou, meu Deus, que estrago o pecado fez. E Jesus chorou também por causa da sua morte. Porque logo na sequência ele teria que morrer pelo pecado de todos. Mas tem também a morte espiritual. A morte espiritual significa a separação de Deus. Você pode estar respirando, indo e vindo, trabalhando, fazendo coisas maravilhosas neste universo, nesse planeta que Deus criou para a gente, mas ser um zumbi. Porque espiritualmente você está morto, você está desconectado de Deus. E como só existe a vida, o doador da vida, o detentor da vida é Deus, e você não está ligado a Ele, ou seja, você está morto. E é o que Paulo fala, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então o que Satanás gerencia nesse mundo é um grande cemitério de gente morta, por causa do pecado. Que coisa horrorosa, né? É isso que o diabo comanda nesse mundo, um monte de gente morta. E aqui está a mensagem da igreja, a mensagem de vida, a mensagem de esperança que a gente precisa pregar. E falar para a pessoa, meu querido, você acha que você está muito vivinho?
Mas se você não está unido com Cristo, você está morto. Espiritualmente você está morto. E esse é o anseio das pessoas hoje. A terceira morte é a eterna. E essa é perigosa. As duas últimas são perigosas. Porque a morte eterna significa a separação eterna de Deus. Já imaginou isso? E se você não crê na ressurreição de Jesus Cristo, e se você não se une a Cristo, a tua vida pode ser destinada à morte eterna. Nesse sepultamento que eu fui, eu falei o seguinte: a eternidade é para todos. Concorda comigo? A eternidade é para todo mundo. Nós não fomos criados somente para esse mundinho aqui. Depois da morte tem vida. Tem vida entre aspas, né? Ou tem vida verdadeira ou tem morte verdadeira. Mas eternidade. Deus nos criou com esse senso, com essa semente de eternidade. Nós somos seres eternos, criados por Deus. Então isso é um fato. Mas a grande pergunta é: aonde você vai passar a sua eternidade? Separado de Deus ou unido a Ele? Eu amo aquele texto de João 14, quando Jesus fala com os discípulos, depois da ceia, né? Os discípulos todos atordoados lá, e Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, e eu estou indo lá para preparar lugar para vocês. E quando eu preparar esse lugar, eu venho buscar vocês, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. Olha que amor, gente. Papai do céu está preparando um quartinho lá para nós. Quarto, mansão, sei lá o que ele está preparando, uma casa, lugar para morar. Vai ser bom, né? Não importa o tamanho. Mas qual é a essência da eternidade? E eu estarei com vocês, eu venho para buscar vocês. Então quando um crente morre, é motivo de alegria. Oh, Jesus veio buscar, para morar eternamente com ele. Esse aí não passa mais pela morte eterna. E daí vem a frase tão conhecida, né, que a gente diz: quem nasce duas vezes morre uma vez, mas quem nasce uma vez só morre duas vezes. E aqui está falando do novo nascimento. Para você herdar o reino, como um texto que a gente leu aqui, nesse corpinho você não vai para o reino de Deus. Na carne e sangue você não entra no reino. Você precisa fazer o quê? Você precisa nascer de novo. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós estamos nascendo pela segunda vez. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? A primeira vez é nascer para esse mundo mesmo, nascer da água, né? Nós somos gerados na água. Mas o segundo nascimento é o nascimento espiritual, que nos dá acesso ao reino de Deus. Então se você nasceu duas vezes, fique tranquilo, você não vai passar pela morte eterna, como a Cida falou hoje, porque o teu nominho está lá no livro da vida. E Jesus não fica apagando e escrevendo toda hora, tá? Tem gente que pensa assim, né? Pequei! Ah, Jesus vai lá, apaga. Hoje tem a tecla do deletar, é mais fácil, né? Ah, e agora estou buscando a Deus. Ah, então vamos escrever de novo. Não tem isso, tá, gente? Está escrito, está escrito. Viva de acordo com aquilo que está escrito e de acordo com a tua fé. Meu nome está escrito no livro da vida, sem merecimento nenhum meu, por causa do sangue de Jesus e da ressurreição dele. Na cruz, Jesus venceu a morte. Olha o que Isaías 25, 8 e 9 diz. Isaías 25, 8 e 9. Ele, olha que expressão interessante aqui, ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, isso está em Apocalipse. Removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e seu povo. O Senhor falou. E o verso 9. Naquele dia, o povo dirá: este é nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, alegremo-nos em seu livramento. Ele fala que Jesus, o Messias, iria engolir a morte. A morte é um problema? A morte é um inimigo? Ok, deixa comigo. E foi o que Jesus venceu. Paulo usa esse texto lá em 1 Coríntios 15,
versos 54 a 57. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, ou seja, isso na ressurreição dos mortos, quando Jesus voltar, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, de Isaías 25, a morte foi engolida na vitória. Lá, naquele dia, quando Jesus voltar, essa sentença vai ser dita. A morte foi tragada pela vitória. E daí ele continua no 55. Ó morte, olha que ousadia aqui, né? Onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O aguilhão, gente, era aquela fisga das lanças. Geralmente as lanças, elas tinham uma ponta, era pontiaguda, e ela tinha uma outra fisga que voltava para trás. Então, quando você enfiava aquela lança na carne, o aguilhão era aquilo que deixava prender. Então, se você puxasse, você ia rasgar a carne. Olha o que ele está dizendo. Ó morte, onde está seu aguilhão? Por quê? Porque quando nós pecamos, e nós morremos espiritualmente, o diabo colocou uma lança e um aguilhão, como se fosse um anzol em você. Aliás, essa era um dos tipos de tortura feitas por povos conquistados da Assíria. Isaías fala sobre isso. Eu vou colocar os anzóis na sua boca. E era assim que a Síria levava os seus vencidos. Pensa você com um anzol na sua boca. E o anzol sempre tem um puxadinho assim para rasgar a carne mesmo. Isso é o aguilhão. O que o diabo fez quando ele induziu ou sugeriu ao homem o pecado e o homem aceitou foi colocar um anzolzão na nossa boca. Então sempre quando você pensar em pecado, você pensa isso. Diabo, esse anzol não está mais aqui. Você não tem mais poder sobre a minha vida. E daí no verso 56 ele vai dizer, o pecado é o aguilhão da morte, que nos fere. Lá Paulo fala que é o salário do pecado, aqui é o aguilhão da morte. E a lei é o que torna o pecado mais forte, porque a lei reforça o pecado. A lei é aquela que diz, você é um transgressor e você não consegue vencer o pecado. Jesus venceu tudo isso. O pecado não é mais agora o aguilhão da morte para aqueles que creem. A lei não tem mais poder para nos condenar porque Jesus morreu por nós. E Ele, debaixo desta mesma lei, nos absolveu com seu sangue. Jesus diz lá em João 11, 25, quando ele fala da ressurreição de Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha que interessante isso que Jesus fala, eu sou a ressurreição, e eu falei sobre isso. A ressurreição aqui é uma pessoa, é Jesus Cristo. Não é simplesmente um evento. Eu sou a ressurreição, eu tenho o poder de tirar as pessoas da morte e trazê-las para a vida. Eu sou a ressurreição, a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra. E ele estava falando de Lázaro aqui. Ele morreu, mas ele vai viver de novo. Nós vamos morrer, mas nós vamos viver de novo. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, ou seja, a morte eterna não existe mais para mim e para você que crê em Jesus Cristo. Não precisa ficar com medo do apocalipse, do lago de enxofre, da besta do anticristo, não fique preocupado com isso, ok? Se preocupe, se certifique que o seu nominho está lá no livro da vida, baixe o aplicativo Livro da Vida e consulta se o teu nome está lá. Se tiver, ok, tranquilo, viva para o Senhor, né? Desfruta da vida, e daí a morte eterna já foi vencida. A ressurreição venceu a morte eterna. Jesus não morreu de novo ou morreu. Não, ele está vivo para sempre. Ou seja, a ressurreição é para sempre. A morte eterna não tem mais poder. Eu vou estar preocupado com a morte física, gente. Quem vai ter que se preocupar comigo quando eu morrer são vocês. Por favor, pelo menos 6 pessoas para carregar meu caixão. Viu, Cris? Você tem que estar lá. Anselmo, Wanda, né? Se tiver, né? Você, vamos ver quem vai primeiro, né? Vamos fazer os acordos, né? Né, Leônidas?
É verdade, ficar bem, bem fininho, né? Estava vendo o povo carregando aquele caixão do Papa, meu Deus, tinha acho que umas 12, 14 homens carregando aquele caixão. Pensa no peso do negócio, né? Por quê? Porque essa morte física significa o quê? Se a morte eterna foi vencida? Se agora eu já estou vivendo para a eternidade, eu estou conhecendo a Deus, estou conhecendo a Jesus Cristo, e a vida eterna é isso, é conhecer a Deus, é viver com o Senhor. O que mais pode me oprimir nessa vida? Vou ter que passar pela morte, não tem conversa, mas tudo bem. Isso é só um portal. E daí vamos encerrar aqui falando sobre o diabo, não vou falar muito nele, tá? Vamos falar sobre o diabo, porque na cruz Jesus venceu o diabo. Certo? Aquele que sujeitava a gente lá no passado. O texto de Hebreus diz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Jesus não veio simplesmente destruir a morte, ele veio destruir aquele que tinha o poder sobre a morte, que era o diabo. Gente, quando a gente pecou, a gente deu a chave da nossa vida para o capeta. E daí Jesus teve que conversar com quem? Teve que conversar com o cara que manda nas paradas aí. O homem que mantém as pessoas nesta grande prisão desse mundo, enjaulado nesses portões do inferno. Sabe quando diz que a igreja, ela avança e nem os portões do inferno podem detê-la? Porque a igreja tem poder para passar por aqueles portões e tirar pessoas que estão lá. Esse é o poder que a igreja tem. 1 João 3, 7 e 8, ele fala de mais um propósito da vinda de Jesus. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O mesmo João lá do Evangelho dizendo, o vento perdão, é 1 João, não sei se eu coloquei errado aí. Bem que eu estava vendo esse texto aí, estava diferente. 1 João 3, 7 e 8. Ali vai falar sobre... filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. 8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, essa parte que importa. O Filho de Deus veio. Para fazer o quê? Destruir as obras do diabo. Meu irmão, para de ficar falando e exaltando as obras do diabo. Não precisa ter medo de falar dele, não. Mas para de ficar exaltando. Ai, porque o diabo isso, o diabo aquilo. E Jesus veio para quê mesmo? Para destruir as obras dele. Então você fala, diabo, o negócio é o seguinte, você fez essa arruaça aqui, mas você conhece uma pessoa chamada Jesus Cristo? Ela veio para destruir essa obra. Então está destruído agora em nome de Jesus. É assim que a gente precisa viver nesse mundo. Porque senão você vive debaixo de condenação, de acusação, de condenação e culpa e tudo mais. Apocalipse, eu não vou ler esse texto aqui, mas Apocalipse fala que Satanás foi expulso do céu. Olha lá o que diz Apocalipse capítulo 12. Verso 9 a 12. Uma guerra se travou. Essa é uma das visões centrais do livro de Apocalipse. O dragão diante da mulher que estava para ter o filho, com o intuito de devorar esse filho. Olha a guerra espiritual aqui. O dragão querendo devorar o filho que ia ser gerado pela mulher. E daí depois tem um cântico que diz ali, esse enorme dragão, a antiga serpente chamada diabo, ou seja, ou Satanás, os diferentes nomes dele, para que ninguém tenha dúvida de quem está falando, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus, finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos. Presta atenção nisso. Quando que isso aconteceu, ou será que isso vai acontecer? Porque todo mundo lê Apocalipse achando que é tudo coisa que vai acontecer. Isso aqui já aconteceu, agora veio a salvação. A salvação se manifestou quando Jesus pisou nessa terra, assumiu aquela cruz e ressuscitou daquela tumba.
Então, se você crê nisso, olha o que diz aqui. O acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa, ele foi o quê? Lançado para a terra. Ele foi derrotado. E eu vou te dizer uma coisa que vai te chocar agora. O diabo não tem autoridade para te acusar diante de Deus. Chocou? Lembra a história de Jó? O que aconteceu em Jó? O diabo foi dar uma voltinha na terra, encontrou Jó, que era um homem temente a Deus, e foi lá peitar Deus. Ó Deus, está vendo Jó lá? Ele fez o papel de acusador. Só que aqui nós estamos falando da nova aliança. Lá nós falamos antes da cruz. Aqui nós estamos falando depois da cruz. Qual foi o destino do acusador? Foi lançado para a terra. Ele não tem mais acesso às regiões celestiais. Ele não se apresenta mais diante de Deus acusando ninguém, porque o sangue de Jesus Cristo justificou aqueles que foram salvos por Ele. Você não tem mais ninguém que te acusa. Como assim? O que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, o verso 33? Quem nos acusará? Olha o que diz o texto aí, Wilson. Romanos 8, 33. Não, perdão, Romanos 8. Quando Paulo vai falando aquelas questões, ele diz, quem nos acusará? Daí ele fala, ninguém. Por causa do sacrifício de Jesus. Por causa da morte de Jesus Cristo. Ó, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Cristo, o próprio Deus nos declara justos diante dele. Grava esse texto, meu querido. Só que a Bíblia fala também que o diabo é mentiroso e ele é enganador. Daí ele vai fazer o quê? Ele vem no teu ouvidinho e fala, vou te acusar diante de Deus, você é um fracassado, você não vale nada. E daí a gente faz o quê? Se sente a pior criatura da face dessa terra, culpado, condenado, porque você não lê a Bíblia. E você não sabe que o diabo não tem mais poder para te acusar. Aliás, não só o diabo. Se o diabo não tem, tem alguém que tem poder para te acusar? Se o próprio diabo não tem mais. E por que ele não tem poder para te acusar? Porque a tua causa já foi vencida. Você já foi absolvido da sua culpa. Você não pertence mais a ele. Ele não mete mais a pata na tua vida. A gente enfrenta as lutas contra o inimigo. Nós estamos vivendo um entrave, uma luta contra o inimigo. É lógico que estamos. Sofremos as batalhas espirituais, é lógico que sofro, e eu sofro mais do que vocês. Mas, o que acontece aqui, a minha fé está nisso aqui, ó. O diabo não pode me acusar. Eu não me prostro. Eu não me deixo enganar pelas mentiras dele. Porque ele foi lançado para a terra. Agora ele não tem mais acesso. Lá em 1 João vai dizer que o maligno não pode nos tocar. Na cruz, Jesus venceu o diabo. E eu encerro aqui com Apocalipse 1, verso 17 e 18. Apocalipse fala sobre essa vitória, gente. E sobre a nossa condição. Quando vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aí Jesus, diante da prostração de João, né? Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. A Bíblia fala que nos 3 dias em que ele esteve morto, ele desceu às profundezas da terra. Ele desceu ao lugar dos mortos. E sabe o que ele fez lá? Ele tirou a chave da mão do diabo. Chave significa o quê? Acesso. Poder para abrir e poder para fechar.
Grava isso aqui. Jesus dizendo para João, João, não tenha medo, eu estou com a chave, meu querido. O diabo não manda mais nada. Eu tenho as chaves da morte, do mundo dos mortos. É por isso que Jesus falou para a igreja que ela tem autoridade, o que ela ligar na terra será ligado nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus tem a chave. Já não precisa arrombar. Jesus tem a chave para abrir e fechar quando Ele quiser. E o poder de saquear o inferno e tirar as pessoas do domínio de Satanás é dele. Foi Ele que conquistou isso. Na cruz, Jesus venceu o diabo. Não tenha medo disso e viva debaixo dessa certeza. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu tenho esperança, porque todos os grandes inimigos da nossa vida, eles foram destituídos, destronados e derrotados por Jesus Cristo naquela cruz. E vai chegar o dia, e a gente precisa esperar isso, aquele dia aonde, lá em Apocalipse também fala que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, porque vai chegar o dia da sentença sobre ele também. E sobre todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Que vai ser o juízo final. Que vai ser o dia do trono branco. E daí naquele dia eu preciso estar bem tranquilo, com a minha cartinha de alforria na mão. E com a minha certeza que a ressurreição de Jesus Cristo me livrou do pecado, da morte e do diabo. Vamos ficar em pé, vamos orar? Na cruz a gente foi liberto do poder do pecado. Tem um texto lá em Romanos que fala isso. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Na cruz nós fomos libertos da morte espiritual. Fomos reconectados com Cristo. Na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo nós fomos libertos da morte eterna. Porque Jesus Cristo nos justificou. Esta é a verdade do Evangelho. Ore a Deus aí agora e agradeça ao Senhor por isso. A ressurreição, ela foi a manifestação de um poder tremendo e maravilhoso de Deus sobre este mundo, mas também sobre a minha vida. Ali os 3 maiores inimigos da minha vida foram vencidos. Celebre o Senhor. Que hoje, quando você peca, você pode ir para o Pai, você pode confessar o seu pecado e ser justificado dele. Hoje você não irá mais enfrentar a morte espiritual, porque você nasceu de novo, você está vivendo no reino de Deus. A morte física vai ser um acidente de percurso, mas você foi liberto da morte espiritual e da morte eterna. Viva desta forma. Viva na liberdade que o Espírito Santo nos dá. Celebre tudo isso que Jesus fez por você. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Nada e ninguém tem mais poder sobre a nossa vida, senão aquele que nos comprou. Aquele que pagou o preço. Aquele que disse, você é meu. Você me pertence. Você faz parte do meu povo. Você é minha família. Eu hoje te gerei. E se você tem dúvidas a respeito disso, procure tomar essa decisão. Essa decisão de entregar a sua vida àquele que venceu todas as coisas, ao Cristo ressurreto. Aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, não somente deste mundo terreno, mas também do mundo espiritual. E declare que este nome, que está acima de todo nome, é o nome debaixo do qual você quer estar por toda a sua vida. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado por essas verdades. Obrigado porque a tua palavra é o teu sacrifício.
Foi a tua morte, mas foi a tua ressurreição que venceu o pecado, a morte e o diabo. Pai, muito obrigado, Jesus, porque nós estamos debaixo desta promessa. E Deus, nós oramos, Deus, para que, Deus, essas verdades espirituais, a palavra que foi lida aqui, ela possa entrar na nossa mente e no nosso coração. E que nós possamos viver na liberdade do Teu Espírito Santo, não sendo mais oprimidos, não sendo mais acusados, não sendo mais enganados pelo inimigo, porque ele não tem mais poder nenhum sobre as nossas vidas. Nós pertencemos a Cristo e consagramos a nossa vida a Cristo mais uma vez nessa manhã, e cada dia que nós levantamos nós dizemos: Senhor, nós vivemos para Ti, nós vivemos para Te servir, nós queremos Te amar, nós queremos ser santos, nós queremos andar nos Teus caminhos. Deus, quebra, Senhor, com o nosso orgulho, quebra com a nossa rebeldia, quebra com a nossa desobediência, e nos faz filhos que Te amam e obedecem ao Senhor e que andam nos Teus caminhos, Pai. Deus, e se porventura existem pessoas aqui que têm dúvidas a respeito do seu destino eterno, Pai, esse é o momento de clamarmos, Pai. A Tua palavra fala: se com a tua boca confessares que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e no teu coração creres, serás salvo. Deus, esta é a maneira simples de alcançarmos a salvação. Crermos no nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus, e confessarmos que nós queremos esse senhorio na nossa vida. Faça isso, meu querido, porque vale a pena viver debaixo do senhorio de Cristo, não estar mais debaixo da sujeição e do poder do inimigo. Pai, em nome de Jesus, nos leva para casa debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor gere em nós fome e sede de Te conhecer, de conhecer a Tua palavra, que essa mensagem fique reverberando na nossa mente e no nosso coração, e que a gente possa exultar e se alegrar, porque a salvação já veio, porque o Senhor já venceu todos esses grandes inimigos, porque o túmulo está vazio, porque o Teu corpo não está mais pregado naquela cruz, e o Senhor vive, e porque o Senhor vive nós podemos ter esperança do futuro, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, poder, unção do Espírito Santo de Deus, seja